Hoje nós temos aqui, né, entrevistas especiais, mais do que especiais, aqui no estúdio, em virtude do Dia Nacional, né, da Diabetes, que é hoje, dia 26 de junho. Uma doença aí silenciosa que, se você não se cuidar, tem aí consequências muito graves, como até amputação dos membros, né? E agora nós vamos conversar com Gustavo Queiroz, né, nutricionista, para a gente tirar algumas dúvidas com relação à alimentação. Gustavo, seja bem-vindo aqui ao programa Universo, né? A gente sabe que uma alimentação, né, balanceada, uma alimentação saudável, é bom para todo mundo, né? Independente, né, quem está aí com problema de saúde, quem está com diabetes, quem não tem diabetes, é o que nós temos que nos preocupar diariamente em ter uma alimentação saudável. Mas quando a gente fala da diabetes, a gente sabe que tem que ter uma precaução e uma preocupação maior com a alimentação, com a vida saudável. Não é isso mesmo? Perfeito. Primeiramente, agradecer o convite de todos vocês. Aqui é uma satisfação enorme estar soltando um pouco do meu conhecimento. E sim, diabetes, a gente precisa sempre estar ligando o alerta, né? Vale dizer que é importante a gente sempre estar atento aos sinais e sintomas que a diabetes vai trazer lá no indivíduo, no nosso paciente, e também entender que existem formas de prevenirmos e também de tratarmos a diabetes. É isso aí. A gente vai ter aqui também, né, nossa convidada, a doutora Tassiane, que ela é endocrinologista. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com ela para falar realmente, né, sobre a diabetes, os tipos de diabetes, né, essas informações mais precisas que nós temos. Mas aqui com o doutor Gustavo, nutricionista, a gente quer falar sobre alimentação. A alimentação com relação a quem tem a diabetes do tipo 1 ou do tipo 2, ela é alterada, ela é mudada, ou independente do tipo de diabetes que você tenha, a alimentação tem que ser da mesma forma? Veja bem, ela deve ser modificada, principalmente porque o tipo 1, o indivíduo ele é insulino dependente. Então, ele faz a administração da insulina, certo? Todas as vezes que for realizar a sua alimentação. Já a diabetes tipo 2 também precisa ser, né, modificada a depender também do grau de comprometimento do paciente. Porque vale lembrar que diabetes pode levar a lesões no parênquima renal, pode levar lesões também nos nossos olhos. Então, é importante a gente avaliar o quadro do nosso paciente, entender, para a partir daí ter a conduta nutricional e conseguir atenuar os sintomas. Existe tipo de alimentos padrão em relação a isso, assim, o alimento que é aconselhável, né, para quem tem já a diabetes? Ó, disso você não pode escapar, tem que comer, tem que se alimentar, mesmo que não goste, né, mesmo que não aprecie, mas tem que se alimentar, tem que estar no prato. Olha só, é muito complicado a gente falar em si de um alimento específico, porque o que deve acontecer é a mudança geral no quadro de alimentação. E eu posso dar orientações para vocês, principalmente no quesito de frutas, vegetais, né? A famosa salada, popularmente conhecida. Também o consumo de proteínas deve ser avaliado e também o consumo de fibras, como aveia, chia, linhaça. É importante a gente estar sempre fazendo esse mix, uma melhora na qualidade nutricional na alimentação do nosso paciente. Com relação às frutas, existem frutas que são muito mais doces do que outras, né? Tipo a própria melancia mesmo. A melancia é bem doce, assim. Algumas, às vezes, para quem tem um paladar um pouco mais sensível, chega até, né, dar uma gastura de tão doce que ela é. Como é para organizar isso aí e explicar ao paciente se ele pode, se ele não pode, e se ele podendo, a quantidade que ele deve ingerir? Perfeito. Essa quantidade ela deve ser individualizada, mas no quesito melancia, eu já saliento que há um preconceito com esse alimento, porque a gente associa ao fato dela ser doce por ela realmente ter mais açúcar. Mas sim, é possível que o paciente, sendo portador tanto do diabetes tipo 1 quanto do diabetes tipo 2, consuma alimentos. Não só a melancia, mas também a banana, porque é muito comum a gente ouvir, principalmente em consulta, que, olha, doutor, banana é açúcar, né? Melancia é açúcar, então eu não posso. Mas não, o consumo de frutas, né, deve ser encorajado e é importante, né, que o profissional ele siga as orientações das diretrizes, né, que vão nos nortear nas nossas condutas. Agora, doutor Gustavo, uma das situações que eu acho
mais preocupantes é porque às vezes não chega para a população em geral, né, as informações realmente, informações sobre a vida saudável, informações sobre a alimentação, como esse alimento, quando você ingere, como ele se transforma no seu organismo. Então, as pessoas quando falam automaticamente, né, de doce, só pensa realmente no açúcar, né, que nós colocamos aí no suco, no café, né, no o doce, o chocolate, coisas assim. E às vezes não chega a informação para a grande população que o carboidrato ele vai se transformar em açúcar se você realmente ingerir muito carboidrato, né, como o seu pãozinho, né, do café da manhã, né, o famoso pãozinho cacetinho. Se você comer em muita quantidade, né, isso aí é um grande perigo, principalmente para quem tem diabetes. Queria que o senhor explicasse, o senhor não, que o senhor é muito mais jovem até do que eu, mas já é o costume, né, que você explicasse para quem está assistindo a gente esse mecanismo mesmo do que acontece no nosso organismo, essa transformação do alimento quando a gente ingere. Perfeito, vamos lá. Quando a gente ingere o carboidrato, uma das funções principais do carboidrato é fornecer glicose para as nossas células. Agora, quando a gente começa a misturar o excesso de carboidrato juntamente com o excesso de energia, de calorias, esse carboidrato, além de fornecer glicose para as células, ele vai ser estocado no nosso corpo também na forma de glicogênio muscular, né, que é uma reserva energética do nosso músculo. Somente que esse excesso, ele vai ficar flutuante na nossa corrente sanguínea. Então, esse excesso vai fazer com que o nosso corpo acabe produzindo um pouco mais de insulina. A partir de um determinado momento, essa insulina não vai dar conta e aí se instaura o quadro de diabetes. Já falando um pouco sobre a questão do pão, a gente tem que ter muito cuidado em ter, né, um terrorismo nutricional acerca desse alimento. Por quê? O pão ele consegue ser sim consumido por pacientes que têm o quadro de diabetes. Porém, o que deve ser regulado seriam as quantidades a Justamente. serem ingeridas. Então, basicamente, eu expliquei um pouquinho da rota metabólica do açúcar, né? E quais são as consequências do excesso de carboidratos e de energia que o nosso paciente vai ter caso ingira. Isso que o senhor falou é importante porque existe todo um terrorismo em cima de alimentos, né? Independente de quem tenha diabetes ou não. Né? Todo mundo entra numa paranoia porque precisa emagrecer, eu vou suspender tudo e gera esse terrorismo alimentar que é preocupante. Eu acho que todo mundo pode ingerir e como o Gustavo falou aqui, o nutricionista, a grande preocupação é a quantidade, o excesso. Né, que é aí que gera uma preocupação. O comer de noite, para quem é diabetes, né, quem tem a diabetes, o que o senhor aconselha com relação à alimentação da noite? Do famoso comer e deitar, que é um perigo aí, não só para quem tem a diabetes, mas para quem tem refluxo, né, e outros problemas de saúde também. Que a gente sabe que à noite a gente precisa fazer uma alimentação um pouco mais saudável e leve, mas tem muita gente que já tem culturalmente falando, até porque nós moramos numa cidade que tem uma alimentação um pouco mais pesada, né, com alimentos mais pesados, culturalmente as pessoas têm, né, o hábito de comer de noite, jantar realmente. E aí, para quem tem a diabetes, isso aí não é aconselhável, né? Veja bem, a gente quando vai avaliar o jantar à noite, a minha recomendação é que seriam quantidades reduzidas. Eu não vejo problema do meu paciente estar realmente jantando à noite, desde que ele não ingira grande quantidade de alimentos, certo? E desde que também ele demore um determinado tempo para poder deitar e dormir, porque é muito comum os pacientes que fazem grandes refeições à noite, quando chegarem no período da manhã, não sentirem tanta fome, porque o corpo ele acaba se responsabilizando por fazer aquela digestão que não foi feita no período da noite. Então, dá para jantar sim no período da noite, porém, sempre escolhendo alimentos que tenham uma qualidade nutricional melhor, certo? E também sempre verificando as quantidades, uma quantidade mais reduzida. Porque se a gente for falar de um tema, né, que é muito estudado, que é a crononutrição, é importante, principalmente tanto no diabetes, mas também para os indivíduos que buscam emagrecimento, a gente está realizando uma refeição menor no período que se aproxima ali do nosso sono. Maravilha. A atividade física também né, é muito aconselhável para quem tem a diabetes, as pessoas não ficarem nesse ócio. Né? É importante que as pessoas façam atividade física. Mas, às vezes, durante a atividade física, as pessoas podem se empolgar e fazer uma tarefa um pouco mais pesada e ter uma baixa, né?
de açúcar durante o processo, durante a atividade. O que o senhor aconselha, né, para as pessoas que têm a diabetes, né, se preocupar com relação a que tipo de atividade, até onde isso pode ser feito? Perfeito. A minha recomendação seria, primeiro, né, a busca de um personal trainer para realizar tanto exercícios resistidos como a musculação e também exercícios aeróbios. Pode ser tanto a esteira, a aula de dança, bicicleta. Mas, assim, a minha recomendação é que é muito comum até a gente ter pacientes, ter pessoas que acabam fazendo o jejum. Para o paciente diabético, isso pode ser uma consequência ruim. O paciente está realizando exercícios em jejum e chegar a determinado momento, passar mal, ter aquela hipoglicemia. Então, a minha dica é alimente-se, busque principalmente fontes de carboidrato para você poder ingerir antes do seu período de treinamento, para que você não venha passar mal e ter que cessar o seu treinamento. E aí você indicaria o que esse treinamento com relação até frutas e alimentos? O que é que o senhor indicaria? Perfeito. Uma recomendação que eu gosto muito de fazer aos meus pacientes seria a gente mesclar, por exemplo, uma banana, um iogurtezinho natural e uma colher de sopa de granola ou um fio de mel. Isso aí é tranquilo porque não é grande quantidade de alimento, até porque isso pode também ser prejudicial. O indivíduo vem a ficar enjoado, vem até a ter ânsia de vômito. Então, é algo tranquilo, algo individualizado, porém dá para a gente seguir como uma regra geral e meus pacientes fazem o consumo, se sentem bem e sempre priorizam uma alimentação com quantidades maiores no período do pós-treino. Maravilha. Eu ia passar até essa pergunta, né, para Alex fazer para a nossa convidada também, a doutora Tassiane Mega, que é endocrinologista, mas aproveitar que nós já estamos num ritmo bacana aqui de conversa, até para deixar claro para os nossos telespectadores, não que depois a gente não possa até repetir essa informação para vocês. Diferenciar aqui, né, os tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, tem a tipo 2 e a digestão Gestacional. gestacional, falei certo então. Gestacional. Só para explicar para a galera que está acompanhando a gente, diferenciar esses três tipos. Pronto, vamos lá. A diabetes do tipo 1, ela se dá geralmente por falhas genéticas, né? O indivíduo já descobre quando criança e ele não faz a produção da insulina. Então é necessário que ele utilize, né, a insulina. Aí vão existir os tipos de insulina. Ou não faz a produção ou faz de forma insuficiente. Mas isso porque já tem uma herança da família, você falou que é uma questão genética, já tem alguém na família, parentescos na família que possui a diabetes. Pode ser e também pode não ser. Ele pode vir lá durante o seu período de formação um defeito genético e ele aparecer com essa diabetes tipo 1. Entendi. E o tipo 2? Pronto, tipo 2 ele vai se dar, né? Primeiro ele começa com o excesso de glicose no nosso sangue, consequentemente a resistência à insulina, como eu falei anteriormente, que o indivíduo começa a ter altas doses de glicose no sangue e a insulina começa a produzir de forma exacerbada e chega a partir de um momento em que essa glicose ela não consegue ser totalmente captada e a partir daí se instaura o quadro de diabetes do tipo 2. E isso seria ocasionado por quê, no caso, nesse tipo 2? A pessoa, né, cresceu bem, se desenvolveu bem, teve uma infância bacana, uma adolescência também. Quando chegou na fase adulta, ela começou a ser diagnosticada e comprovar que ela teve a diabetes. Isso se dá geralmente por fatores, não só genéticos, porque existe a carga genética, mas Sim. também ambientais. Principalmente tabagismo, etilismo, né, que seria a bebida alcoólica, né, o excesso de energia, principalmente oriunda de carboidratos refinados, né, como o açúcar refinado, e também de gorduras trans e saturadas, que seria óleo, frituras, sabe aquele pastelzinho do fim de semana que a gente come? Exatamente. Então, seria também um dos principais fatores, né, para o acometimento da diabetes. E também o sedentarismo, que é a falta de prática de exercícios físicos. A famosa preguiça, né? Entendi. A gente fica um pouquinho preguiçoso, às vezes a rotina não dá, e a gente tem que entender isso. E por isso que as condutas elas devem ser individualizadas, tanto para o paciente que tem uma rotina corrida, mas também para o paciente que consegue se exercitar normalmente. Existe algum estudo referente à questão do sono? Pessoas que trocam dia pela noite, que têm trabalhos noturnos, dormem muito pouco, passa a madrugada toda acordada, só vai dormir, né, um pouco só já pela manhã. Existem números que
façam esse estudo e pode ter uma probabilidade dessas pessoas terem diabetes no futuro? Com certeza, com certeza. A gente chama essa área da nutrição de crononutrição e está sendo uma área que está crescendo muito. E o que eu sempre falo, né, com todos os meus pacientes, você comer um pão 18 horas, um pão com queijo e ovo 18 horas e comer um pão com queijo e ovo às 23, as calorias serão as mesmas. Porém, a forma como o seu corpo utiliza, se vale dessas calorias, a resposta metabólica, falando em termos mais técnicos, ela vai ser totalmente diferente. Então, indivíduos que tendem a comer grandes quantidades de comida em períodos em que, teoricamente, eram para estar dormindo e vivem, por exemplo, de plantão, eles sim tendem a ter um risco maior, não só pela quantidade de calorias ingeridas, mas também pela deficiência do sono. Maravilha. Dia 26 de junho, né? Dia Nacional de Combate aí à Diabetes. Por isso, hoje recebemos o nosso convidado aqui, nutricionista Gustavo Queiroz. Quero já agradecer a sua presença e que você passe, né, seu contato, suas redes sociais, para quem quiser também ter mais esclarecimentos, né, em relação à diabetes de uma forma mais precisa. Primeiramente, agradecer o convite de todos vocês. Meu intuito aqui é passar a nutrição de forma bem mais leve e descontraída, já que temos, né, muitas burocracias na nossa vida. E o meu contato, né, vocês podem estar acessando no Instagram aí, G Queiroz Nutri, é o meu contato. E caso vocês também queiram falar no meu WhatsApp, é o 719-9714-7373. E lá a gente pode estar conversando melhor e quaisquer dúvidas que vocês tenham, eu posso estar ajudando. Valeu? Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço.